Olá, o TV é Ciência já está no ar. Acho que todo mundo já sabe. Pintou uma febre com dor de cabeça pelo corpo todo, principalmente nas articulações, e às vezes manchas vermelhas pelo corpo, é dengue. A gente também já sabe que se deixar qualquer coisa que acumule água, como pneu, pratinhos de plantas e até tampinha de garrafa de refrigerante, o mosquito transmissor da dengue vai se proliferar. Então, por que o número de casos da doença continua crescendo? Eu acho que é falta de cuidado das pessoas, deixando a água paradas em alguns lugares que eles até acham que não é prejudicial à saúde e acaba sendo onde o mosquito se prolifera ali de uma forma tão grande e acaba dando essas epidemias que a gente é acostumado a ver aí. Não adianta alguns fazer e os outros não fazer, o trabalho tem que ser em equipe, se não for um trabalho em equipe não adianta. É a consciência, né, do ser humano que não toma os devidos cuidados necessários que tem que tomar. Mesmo tendo campanhas, eu acho que falta mais divulgação e tal. E eu acho que falta mais interesse. Acho que a pessoa só vai saber dar o valor do que é a dengue, da importância de quando tem a doença, quando acontecer com ela ou com alguém da família. Porque eu acho que falta isso. Acho que a pessoa, mesmo sabendo, eu acho que ela não age, entendeu? Porque acho que nunca aconteceu com ela e ela nunca foi atingida. No TV A Ciência de hoje, vamos falar da dengue e sobre os testes de uma vacina contra a dengue que estão sendo feitos no estado do Espírito Santo. Dengue é um assunto que está todo dia nos noticiários e hospitais, mas nunca é demais conhecer um pouco mais sobre essa doença. Então, vamos logo à primeira parte da reportagem de hoje com Suzana Keller. Febre alta, dores de cabeça e pelo corpo. Quando o músico Tião de Oliveira sentiu esses sintomas, imaginou estar com um resfriado comum. Somente quando os mesmos sintomas apareceram pela segunda vez é que o caso foi diagnosticado como dengue. Foi terrível, né? A gente tem uma sensação que parece até que vai morrer, vai enfraquecendo, febre, né? Aquilo uma semana toda, foi terrível. Acredito que com os cuidados que depois que nós tomamos, a coisa diminuiu até aqui na vizinhança também, né? Nós conversando com os vizinhos acerca do que tinha acontecido e essa providência nos valeu, que depois não houve dengue praticamente aqui onde nós moramos, a gente não sabe de caso de dengue nesse quarteirão, né? A dengue é mais comum nos centros urbanos, onde a aglomeração de pessoas e a presença de um grande número de criadouros artificiais, como lajes de prédio, calhas, lixo e outros objetos que acumulam água, favorecem a reprodução do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. As doenças que são transmitidas por vetores, vetores se entende todos os animais invertebrados que se agrupam na classe chamada de artrópodes. Então tem os insetos todos, tem os carrapatos. Essas doenças elas têm uma predileção pelo ambiente tropical. Então não só a dengue, como outras doenças como malária, diversas doenças causadas por riquétsia, como a nossa febre maculosa, elas têm essa predileção porque esses animais transmissores eles situam-se mais nesse tipo de ambiente climático. Com o passar do tempo, a população mundial começou a aumentar muito, começou a se deslocar com muito mais facilidade de um lugar para o outro e começou a alterar muito o seu ambiente, o ambiente em que vive, facilitando a proliferação desses agentes transmissores dessas doenças. Dengue é um exemplo muito particular em função do grande incremento no número de casos que tem acontecido nas últimas décadas, particularmente no continente americano. Então eles chamam muita atenção para a gente, principalmente porque é uma doença emergente no nosso ambiente, no continente americano. Então por isso a importância em termos de saúde pública especificamente para nós. O vírus da dengue possui 4 sorotipos.
Uma vez infectada, a pessoa fica imune a um determinado tipo. Quando ocorre uma nova infecção por dengue, significa que outro sorotipo está atuando no organismo. Dessa forma, só é possível ter dengue por no máximo 4 vezes. Cada um desses sorotipos, ele se apresenta para o organismo humano e o organismo humano monta um sistema de defesa diferente. Então, esse sistema de defesa para cada sorotipo ele é permanente. Se eu tiver dengue pelo sorotipo 1, o meu sistema de defesa vai ser organizado para dar combate a esse sorotipo 1 e nunca mais eu vou ter dengue por esse sorotipo. Dentro desses 4 sorotipos, existem variações genéticas. Dentro do sorotipo 1 tem diversas variantes genéticas desse sorotipo 1. Algumas variantes são mais capazes de causar dano ao hospedeiro do que outras. São mais agressivas, vamos dizer assim, simplificando, né? Então, essas variantes mais agressivas podem ter seu papel auxiliado por um sistema imune, um sistema de defesa do organismo que reage com mais veemência contra a agressão. Então, a própria reação do sistema de defesa pode facilitar as manifestações mais graves da doença. Como no caso da hemorrágica. No caso da hemorrágica. E, além disso, tem uma predisposição genética dos indivíduos. Tem indivíduos que são geneticamente mais predispostos a sofrerem um processo de agravamento da doença do que outros. Agora, quando a pessoa é contaminada com algum sorotipo, ela fica mais propensa a ter a forma mais grave da doença ou não? Existe uma das possibilidades de evolução para a gravidade é quando o indivíduo já teve dengue por um sorotipo e se infecta por outro sorotipo, que aí ele já tem anticorpos contra o primeiro sorotipo, ele está defendido contra ele. Mas contra o segundo, esses anticorpos não são capazes de defendê-lo, mas se ligam ao vírus. E se ligando ao vírus, facilitam a chegada do vírus até os tecidos do organismo. E isso leva a quadros mais graves. Mas isso não é um fator absoluto. Não é necessário que isso aconteça para que a dengue evolua de forma grave. Então o indivíduo pode ter dengue pela primeira vez e assim mesmo evoluir para a gravidade também. O perigo da dengue é que ao longo da evolução, por volta entre o 3º e o 6º dia da doença, é o momento em que a febre está desaparecendo, podem começar os sinais de gravidade. Os sinais de gravidade basicamente se caracterizam pela lesão dos vasos sanguíneos, dos microvasos sanguíneos, dos vários tecidos do organismo e a saída de líquido de dentro para fora desses vasos sanguíneos. Então a pessoa desidrata por causa da dengue. E desidratando dessa forma, pode ter um colapso da circulação com risco de morte. Então, o que deve ser feito? Hidratação vigorosa para manter o líquido presente dentro dos vasos sanguíneos. Então, o fundamental do tratamento da dengue é repouso e hidratação. Isso para todas as formas. Professor, e como o vírus da dengue age no organismo? De uma forma geral, é basicamente a presença do vírus circulando, agredindo os tecidos do corpo e com a imunidade produzindo anticorpos contra ele. As formas graves de evolução acontecem porque o vírus começa a atacar a parede dos microvasos sanguíneos. E quando faz isso, ele ativa essas células das paredes e faz com que elas se separem e permitam a passagem de líquido para fora desses vasos. E essa passagem de líquido para fora desses vasos que faz com que o líquido circulante no sangue fique em pequena quantidade, isso compromete a nutrição pelo sangue dos vários órgãos do corpo, né? E aí o risco de morte. E aquele risco todo que o senhor falou de desidratação, que é por isso importante a hidratação. Colapso da circulação, falta de nutrição dos órgãos, falência dos órgãos e morte. É isso que acontece. É isso que leva o paciente a óbito. Isso, exatamente. Então, quando a gente fala de dengue hemorrágica, a gente tem a impressão que a pessoa morre sangrando. Não. Ela morre em colapso da circulação. O fato de ter sangramentos não é o fator predominante na evolução para a morte. E por que a causa de manchas na pele? Também é o processo de organização da defesa contra o vírus invasor. Então existe um processo aí de abertura de vasos sanguíneos, de deslocamento de células do sangue para a pele, e aí isso vai dando alteração na cor e formação de manchas.
Na maioria dos casos, há a ocorrência da forma clássica da doença, ou seja, o organismo reage e combate a infecção sem maiores complicações. Então, a dengue clássica, ou febre da dengue, é um conjunto de sinais e sintomas que dão uma certa particularidade à doença. Existe uma definição de o que é um caso suspeito de dengue clássico, que diz que é uma febre que começou nos últimos 7 dias, geralmente de início súbito, com mais 2 de 6 sinais. Então, seriam dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas juntas, dor nos músculos, exantema, que são aquelas manchas pelo corpo, e prostração. Isso é dengue clássica ou febre da dengue. Um percentual muito pequeno de casos evolui para gravidade. Então, hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde chama isso de dengue grave simplesmente. No passado, era dengue hemorrágica e choque da dengue. Até o momento, a única maneira eficaz de se prevenir a dengue é o combate direto ao vetor, isto é, impedir que o mosquito transmissor da doença se prolifere. No entanto, centros de pesquisas de todo o mundo já estudam uma maneira de imunizar a população. O Núcleo de Doenças Infecciosas da UFES, o NDI, atualmente realiza testes com o objetivo de verificar a eficácia de uma vacina para a dengue. Os estudos já estão bem adiantados por lá. Mais sobre esse assunto você confere no próximo bloco. Bom, depois da reportagem do Ciência em Ação, você já sabe, é hora do intervalo. Mas fique aí que a gente volta já já com mais novidades sobre uma vacina contra a dengue que está sendo testada no estado do Espírito Santo. A gente volta já já.